E aí, pessoal, vamos para a aula de número 96 da NBR 6122. Estamos aí na segunda parte das estacas escavadas com fluido estabilizante, buscando as informações necessárias da bentonita, dos polímeros. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 96 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, estamos aí trabalhando no projeto e execução de fundações, caminhando passo a passo nessa norma. Estamos na segunda aula do anexo J. Na última aula começamos as estacas escavadas com uso de fluido estabilizante, os procedimentos executivos, alertamos, revisamos o capítulo 8, no que tange ao alerta sobre o anexo J e N, né? É aquilo que tange as pontas das estacas, e estamos aí passando, né, por todo esse anexo, falando do J1, falamos das características gerais, falamos sobre a estaca barrete, falamos que são as retangulares, né? Falamos sobre os estacões, que são as circulares, falamos do uso do fluido estabilizante, que pode ser lama bentonítica ou polímeros sintéticos, sejam naturais ou naturais modificados, né, que servem para a sustentação das paredes da escavação, atividade tixotrópica, né, que é realmente sustentar a parede pelo fenômeno lá da hidrostática, né. Essa concretagem ela é sempre submersa, continuamente sendo jogado na escavação a lama, né? Importante esse fluido para estabilizar, né, essa escavação, e o concreto vai deslocando, à medida que a gente vai concretando, esse concreto vai deslocando de forma ascendente essa lama, né? Mostramos aqui mais ou menos o passo a passo resumido do que é fazer aqui, nesse caso desse exemplo, um estacão. Como que a gente faz esse estacão, né? A gente posiciona a camisa guia aqui, né? Depois perfura até a profundidade de projeto, a gente faz a desarenação ou troca de lama quando necessário, em função das nossas análises dessa lama. A gente posiciona a ferragem, dentro dessa ferragem a gente coloca o tubo tremonha, e esse tubo tremonha a gente executa essa concretagem dentro dele, e através de ascendência desse concreto a lama é expulsa e eu termino a minha estaca executando dessa forma. Então as estacas podem ter seções circulares ou retangulares, né? O estacão e a estaca barrete, ou estacas de seções compostas, né? Falamos da necessidade da mureta guia, ou, né, da camisa metálica guia, né? O quão importante isso é para guiar a minha escavação, isso é muito importante. Falei da necessidade dos 5 centímetros de folga, né, nessa mureta. Falamos que essa mureta pode ser concretada em loco, pode ser pré-moldada, pode ser de concreto, metálica. Falamos da necessidade por norma desses 5 centímetros de folga, e também do embutimento de 1 metro no mínimo, né? Falamos também da necessidade obrigatória do nível estar sempre a 2 metros acima, né, o nível da lama sempre a 2 metros acima do nível de água, e essa escavação sendo feita simultaneamente com o lançamento do fluido, isso de forma contínua, né, esse fluido sendo inserido na escavação. Falamos da necessidade dessa perfuração acontecer de forma contínua até sua conclusão, e se por um acaso isso não puder ser seguido, nós temos que adotar medidas junto ao projetista que garantam a carga de projeto, mesmo que isso for necessário até um aprofundamento da fundação. A verificação da cota de ponta é feita através de um cabo de medida graduado, né? Esse cabo é lançado, porque a gente tem a lama ali, como é que a gente vai observar essa cota se está sendo respeitada? Esse cabo é lançado e nós, pelo comprimento desse cabo, conseguimos verificar essa cota, né? Essa cota de ponta, né? A verificação das características são feitas durante o processo, peso específico, viscosidade, pH, teor de areia, através de um coletor de amostras que retira essa amostra do fundo da escavação. Isso é realmente também muito importante. A armadura é posicionada, a gente já falou sobre isso,
e esse concreto é lançado de forma ascendente através do tubo tremonha. Fizemos uma abordagem de uma revisão do capítulo 8, porque lá no capítulo 8, nos métodos estáticos, né, que a gente falou alguma coisa do semi-empirismo aqui, dos métodos de Deco-Quaresma, de Aoki Veloso, da execução do tubulão, alertamos que lá ele falava que os projetos de estacas escavadas com estabilização das paredes auxiliadas por fluido e também das hélices contínuas deve sempre que considerar a atribuição da ponta, fazer menção explícita a esse critério e levar em consideração alguns procedimentos executivos constantes no anexo J e N. J para estaca escavada com fluido estabilizante, e o N são as estacas hélice contínua monitoradas, né? Então é importante que o executor deve, antes da execução, assegurar que são cumpridos os procedimentos executivos mínimos que são mostrados nesses anexos. Agora nós estamos no J, também vamos falar do N depois, de forma a obter o contato efetivo entre a ponta da estaca e o solo competente, né? O solo de ponta ou rocha, né? Isso é importante. Falamos aqui dessa história, né? Quando eu levo em consideração a ponta, né? Considerar essa ponta, eu vou limitar a ponta ao valor do atrito lateral, mesmo que nas contas eu encontre um valor superior. Isso é uma forma normativa para isso, né? E quando, né, o construtor não pode me assegurar, né, esses critérios mínimos constantes aqui no anexo J, por exemplo, eu tenho que desprezar essa ponta, considerar ela nula, levar em consideração aqui na carga admissível só o atrito lateral. Comentamos, importante isso aqui, porque essa preocupação, de certa forma, bem destacada na norma a respeito disso. Falamos de um artigo aqui do professor Urbano, sobre que, queda na qualidade executiva, agravada pela forte concorrência, né, comercial. Apareceu um monte de players por aí, né, com equipamentos, né, mas com falta de preparo dos operadores dos equipamentos. Então, muitas obras onde se executaram, não foi só de ver a falta de preparo. Nas provas de carga mostraram, né, essa deficiência na carga de ponta exatamente devido a esses problemas. Então, a gente tem estatisticamente dados que comprovam essa preocupação e a norma levou isso em consideração exatamente por causa desse problema. Né? Para adquirir um equipamento, disse seu Veloso, né? Para adquirir um equipamento basta ter grana, mas para treinar a equipe a gente precisa de tempo para treinar a equipe. Então isso é importante, né? No caso específico agora, que é o nosso caso nesse momento do anexo J, onde a gente está tratando essa estabilização com, né, das paredes com fluido, né? Seja ele lama bentonítica ou seja ele lama com polímeros naturais ou natural modificado, né? Eu tenho alguns procedimentos executivos especiais, além dos mínimos, para garantir esse contato da estaca com o solo ou a rocha de ponta, né? Então, é importante isso ser levado em consideração. Levando isso em consideração, né, quando o executor me assegura que essa ponta respeitou os critérios normativos, eu posso considerá-la no meu cálculo dessa minha carga admissível, né, dessa minha força admissível, eu posso levar ela em consideração RL mais RP dividido por 2, sendo que RP é o valor calculado da resistência de ponta. No caso, quando a gente embute essa ponta na rocha, né, por um comprimento superior a 1 diâmetro, a carga de ponta e o atrito lateral vão ser garantidos ali, mas são condicionados pela resistência do concreto, que eu tenho que analisar estruturalmente, né? Porque essa resistência do concreto vai adquirir, eu vou ter nessa ponta onde eu garanto esse embutimento, eu vou ter tensões altas e eu preciso analisar estruturalmente se o concreto suporta isso. E o grau de fraturamento da rocha, né? Qualquer caso, a determinação da carga admissível ou força resistente de cálculo deve ser feita de acordo com 6212, que é o item lá do capítulo 6,
e considerar então a diferença dessas rigidezes, né, dos solos atravessados e atenção, deformação de atrito e ponta. Então eu tenho uma análise geológico-geotécnica importante aqui, e isso é um ponto interessantíssimo no que tange aos comportamentos com a rocha, né? Isso é muito importante. Na última aula falamos do procedimento J31, que está lá no anexo, e ele é caracterizado, né, pelo procedimento de limpeza para estacas escavadas com ponta em solo, sem consideração da carga de ponta. Então, quando eu não estou considerando a carga de ponta, eu também tenho um procedimento de limpeza, né, para as estacas escavadas, né? Então, eu devo utilizar a caçamba com flap ou fundo duplo rotativo a fim de eu extrair esse material solto lá da ponta. Eu tenho que tirar ele. Ou lama com percentual de areia superior à especificação, conforme os limites que essa norma vai nos trazer. Tá? No caso de lama bentonítica, em função do percentual de areia em suspensão, que eu vou analisar, face a desaneiração, né? Essa desarenação, ela é feita com um ciclone com vazão mínima de 80 metros por hora, e com uma coluna, né, uma coluna manométrica, né, uma altura manométrica de 30 metros de coluna de lama, né, coluna de água da lama, né, ou sua troca para garantir as características e qualidade durante a concretagem. No caso de polímero, né, lembrando que nós estamos aqui sem consideração da carga de ponta, né, estamos nesse aspecto aqui revisando a última aula. No caso de polímero, como a areia está em suspensão na lama, eu tenho dois procedimentos. Ou eu adiciono floculante à lama para que a areia decante e seja depositada no fundo e eu consiga remover isso com flap ou fundo duplo rotativo. Ou eu utilizo um polímero em que a areia não decante, né, permanecendo em suspensão até o final do processo de concretagem. E hoje nós vamos falar do J32. O J32 é o procedimento de limpeza para estacas escavadas com ponta em solo e consideração de carga na ponta. Então, esse aqui é um processo de limpeza onde eu garanta como executor a ponta conforme os critérios normativos. Então, como eu devo limpar essa ponta, né? Deve-se utilizar caçamba com flap ou com fundo duplo rotativo, a fim de extrair o material solto, ou lama com percentual de areia superior à especificação dos limites estabelecidos nessa norma. Idêntico, né? Esse ponto é idêntico ao item anterior, né? Idêntico, 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 a mesma coisa. No caso de lama bentonítica, aí um pouquinho diferente. Eu tenho um ciclone ou dois, e eu tenho uma vazão mínima maior, né? Então, no caso de lama bentonítica, a desarenação da lama deve ser feita com o seu lançamento em um reciclador, e esse reciclador vai ter um ou dois ciclones com vazão mínima de 120 metros cúbicos por hora, do conjunto para altura manométrica de 30 metros de coluna de água. Então, é feito, então, exatamente essa desarenação, né? A bomba remove todo o material do fundo da estaca pelo interior do tubo tremonha, encaminhando-o junto com a lama para o reciclador, o qual remove todo o material suspenso. Então, a bomba vai remover o material do fundo pelo interior do tubo tremonha, encaminhando junto com a lama diretamente para o reciclador, o qual vai remover, então, todo esse material suspenso. Dentro do reciclador, lá dentro do reciclador, a lama passa por duas peneiras. Uma primeira peneira, né, uma primeira fase, uma primeira etapa de peneiramento de 5 milímetros. E uma segunda etapa mais fina de 0,4 milímetros. Eu tenho uma primeira de 5 e depois eu tenho um peneiramento mais fino de 0,4. Após esse processo, ela retorna à escavação com característica dentro dos limites estabelecidos nesta norma, né? Outra possibilidade é trocar a lama bentonítica, né? Eu estou reaproveitando a lama. Para reaproveitar, eu vou mandar para reciclagem, vou mandar para um reciclador. Esse reciclador vai ter duas peneiras, sendo uma peneira de 5 milímetros primeiro, depois passa para uma peneira de 0,4 e eu
retorno, né, ela para a escavação. Ou, outra possibilidade é a troca da lama betonítica para uma nova, né? Isso é uma opção, ok? Para os casos, aí o J33 agora, tá? Acabamos o J32 e agora o J33. O J33 é o procedimento de limpeza para estacas escavadas com ponta onde? Em rocha e consideração de carga de ponta. Esse RP não tem limitação. Lembra que o outro limitava. Só para a gente recordar, ponta em solo competente, eu tenho que limitar a minha ponta a menor ou igual à resistência lateral. É uma limitação normativa. Mesmo que meus cálculos cheguem numa resistência de ponta maior do que a lateral, eu tenho que limitar essa resistência no máximo ao valor da resistência de atrito lateral. Isso é importante nos cálculos, tá? Já com ponta em rocha, eu não tenho, até isso aqui está escrito, nem eu que escrevi, não. Está escrito na norma, sem limitação de resistência de ponta. Lembra que eu tenho que analisar o concreto, eu tenho que analisar o grau de fraturamento, eu tenho que analisar a resistência, tensão, deformação, as tensões aplicadas no material concreto, mas eu não tenho limitação para resistência de ponta. Então, para os casos de ponta, desculpa, para os casos de ponta em rocha, a remoção do material da ponta das estacas pode ser executada com ponta helicoidal dotada de bits de tungstênio, ou seja, é rocha, eu tenho que limpar aquela rocha ali da ponta, né? E ou vidia. Então, assim, são bits, né, que tem no equipamento, né, para perfurar ali na rocha, para remover esse material da rocha ali, remoção do material dessa ponta, né, desde que a ferramenta permita a remoção completa do material. Eu não posso deixar material solto ali. Tem que limpar esse material. Essa minha ponta tem que ser limpa, né? Isso é importante, né? Então, aqui mostrando aqui exatamente essas escavações desse tipo de estaca, onde a ponta está realmente em rocha, né? Material pulverulento aqui mostrando, né, exatamente essa ponta executada em rocha. No caso aqui, um estacão, né? Beleza. Seguindo a nossa história aqui, né? Utilizando-se lama bentonítica, a desarenação da lama deve ser feita com o seu lançamento em um reciclador, mesma história do item J32, né? 1 ou 2 ciclones, vazão mínima de 120 metros cúbicos por hora e o quê? Do conjunto, né? Mas por uma altura manométrica de quê? De 30 metros, coluna d'água também. Ou por sistema de injeção de ar comprimido. Lá no fundo da escavação, airlift, né, que a gente conhece isso aí, uma pressão, isso é normal, 1,3 vezes a coluna de lama. Então, essa pressão necessariamente maior do que a coluna de lama para garantir exatamente uma pressão maior para limpar, né? Para limpar esse fundo da escavação com essa injeção de ar comprimido, né? Então, é importante. O equipamento remove todo o material do fundo da estaca. Olha o cuidado com essa ponta. O cuidado que o executor deve garantir para que eu considere a carga de ponta. Tá? E no caso aqui de rocha, né? O equipamento remove todo o material do fundo da estaca, encaminhando junto com a lama para onde? Para o reciclador, o qual exclui todo o material suspenso, né? Então, dentro do reciclador é a mesma história, né? A lama passa por 2 peneiras, a primeira com 5 milímetros, a segunda com 0,4 milímetros. Duas fases de peneiramento ali dentro. Ela passa por 2 peneiras, uma de 5 e outra mais fina, de 0,4 milímetros. Após esse processo, retorna a escavação com características dentro dos limites estabelecidos nessa norma. Isso é quando eu reciclo. Outra possibilidade é trocar a lama. Tá? Você troca a lama para uma nova e aí, obviamente, com as características exigidas em norma, né? Então, esse primeiro peneiramento de 5, eu mando para o reciclador, a lama passa nessas 2 peneiras, com 5 e depois 0,4, retorna a escavação, verificando as características da norma, tá? Ou eu troco a lama, né? Isso é uma possibilidade. No caso do polímero, né?
Como a areia está em suspensão na lama, mesma história, né? Eu adiciono material floculante à lama para que a areia decante e seja depositada no fundo da escavação para posterior o quê? Remoção por meio de caçamba com flap ou com fundo duplo rotativo. Mesma ideia, tá? Mesma sugestão no caso de polímero, né? Ou, numa segunda alternativa, utilizar um polímero que a areia não decante, um tipo de polímero que a areia não decante, permanecendo em suspensão até o quê? Até o final do processo de concretagem. Muito parecido, né? Certas coisas. Tá bom? E aí agora o J4, colocação da armadura no fundo da cava, né? Antes do início da concretagem, então eu coloco essa armadura nesse tipo de fundação antes de concretar. Então, fiz a escavação, fiz todo aquele critério de ponta, com ponta, sem ponta, limpei a ponta, tanto quando eu considero, quando eu não considero, todo ali o J31, 32, 33, fiz todo aquele procedimento. Então, antes de iniciar a concretagem e estando fluido dentro das especificações indicadas nas tabelas J1 e J2, que nós vamos mostrar aqui agora, é feita a colocação da armadura de projeto. Então, quem é o J1? São as características para perfuração com lama bentonítica. Então, a lama bentonítica na J1, tabela J1, a lama bentonítica ela deve ter uma densidade, uma viscosidade, um pH e um teor de areia. São as propriedades que são analisadas e verificadas, o controle de qualidade da lama bentonítica é feito com esses valores normativos. Isso aqui não é uma tabela de fabricante, de fornecedor, é uma tabela da norma. Então, eu tenho limites para esses caras e tenho os equipamentos que eu devo ensaiar. Então, eu tenho que ter um laboratorista em campo, experiente nesse tipo de análise, que saiba utilizar o densímetro funil Marsh, o indicador de pH e esse Borrowed Sand Content ou similar, né? Importante para essa verificação. Densidade entre 1,025 gramas por centímetro cúbico a 1,10 gramas por centímetro cúbico. Esse é o limite para a densidade. Fora disso, está fora de norma, né? A tolerância já está aqui nesse limite, tá? Viscosidade de 30 a 90 segundos no funil Marsh, né? pH de 7 a 11, indicador de pH, e teor de areia até 3%. Até 3%. Lembrando, o limite já está aí. A tolerância já está aí. Tá? Já está dentro desses limites. A J2 fala dos polímeros para perfuração. Assim como eu posso usar a lama bentonítica, eu posso usar os polímeros, né, para essa perfuração. E eles têm as mesmas propriedades que devem ser verificadas com os mesmos equipamentos de ensaio, só que os limites são um pouco diferentes, tá? Por exemplo, valores de densidade de 1,005 gramas por centímetro cúbico até 1,05 gramas por centímetro cúbico. Então, tá aqui o limite já, né? A viscosidade de 35 segundos a 120 segundos no funil Marsh, né? O pH de 8 a 12, né? Um pouquinho diferente, né? E o teor de areia até 3%, idêntico à mesma coisa, tá? A armadura deve ser colocada, então, com espaçadores para segurar o cobrimento de projeto e sua centralização. O espaçador me garante o cobrimento de projeto, me garante que eu estou obedecendo aquele cobrimento mínimo definido em projeto, e essas armaduras que são colocadas na escavação antes da concretagem devem ter esses espaçadores, nos garantindo esse cobrimento de projeto, né? E a centralização da armadura na estaca, né? A técnica de concretagem, agora, o J5, como que eu faço essa concretagem? Como é executada a concretagem em estacas com fluido estabilizante, sejam elas estacões cilíndricas, sejam elas barretes, que são retangulares. A técnica de concretagem é submersa e contínua, e já falamos sobre isso. Essa concretagem é feita de forma contínua e de forma submersa, com lama sendo jogada continuamente dentro do furo. Utiliza-se tubo tremonha e a concretagem é executada imediatamente após as operações anteriores. Então, é uma sequência uma atrás da outra. É uma linha de produção, né? Então, utiliza-se o tubo tremonha, eu coloco ele, eu já mostrei uma figura com isso, né?
e a concretagem é executada imediatamente após as operações anteriores, devendo ser feita até no mínimo 50 centímetros acima da cota de arrasamento para eu arrasar depois. Lembra que esse concreto ele costuma ficar pior, segregado, é um concreto ruim, e ele precisa necessariamente, no mínimo 50 centímetros a mais para eu executar o arrasamento depois. Mínimo 50 centímetros acima da cota de arrasamento. Aqui é uma figura, né, uma foto, mostrando aqui o funil e o tubo tremonha, a execução aqui ó, da concretagem. Essa concretagem vai expulsando lama, a gente vai retirando a lama vai saindo, eu vou mandando lá para o reciclador, lá para o meu tanque, né? E eu tenho que garantir esses 50 centímetros acima da cota de arrasamento. Sequência executiva, J6. Não se devem executar, lembra que as estacas falam isso, né? A maioria das estacas fala um item, um parágrafo a respeito dessa influência, né, da distância mínima e do tempo necessário de pega do concreto e de execução para que eu não influencie com a execução dessa numa que eu fiz anteriormente, né? Então, não se devem executar estacas com espaçamento inferior a 5 diâmetros em intervalo inferior a 12 horas. Né? Então, aqui a norma deixa uma dúvida, e aí eu vou te alertar, porque ela fala em diâmetros, né? E aí, beleza, quando é o estacão eu entendo. Quando é o estacão é fácil da gente definir. Ficou, vamos falar assim, ficou faltando, né? Aqui a informação quando a estaca barrete, né? Quando a estaca é retangular. Não temos essa informação clara para nós aqui do que fazer quando eu tenho uma estaca barrete, uma estaca retangular aqui. A norma não fala, só fala de espaçamento em relação a diâmetro. Essa distância se refere à estaca de maior diâmetro. Repete de novo. Ela não fala se a gente tem que pegar a estaca circunscrita, inscrita, não dá aquela tabela de referência quando é a barrete. Então, isso é importante, a norma prever isso numa próxima revisão, a gente alertá-los, né, todos nós profissionais, aos colegas que estarão lá tendo esse privilégio, né, de revisar a norma. Beleza, fechamos a nossa aula e estamos caminhando pelas estacas escavadas com uso de fluido estabilizante. Na próxima aula vamos caminhar mais um pouco, vamos começar sem revisão, já começar já caminhando, porque é um anexo grande, é um anexo bem denso, e a gente precisa caminhar em 4 aulas para conseguir fechar ele. Então, terminamos agora a segunda aula referente às estacas escavadas, teremos a terceira e a quarta aula, e vamos caminhando por esse anexo J, aprendendo mais e mais a respeito de projeto e execução de fundações. Espero que estejam gostando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação, chame o seu colega para acompanhar a gente também, seu colega de faculdade, seu colega de pós-graduação, seu colega de profissão, seja você um estagiário, um engenheiro júnior, um engenheiro pleno, sênior, master, um professor. Por favor, dê o seu apoio. A nossa ideia realmente é divulgar projeto e execução de fundação. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa aula 96, parte 2 terminada? Aprendemos, evoluímos mais um pouco. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acompanhe os outros vídeos do canal. Um forte abraço e até a próxima aula.